Fala pessoal, tudo certo? Esse vídeo eu quero trazer aqui para vocês um erro comum que eu vejo acontecer na hora de você fazer o cálculo de amortização de dívida quando você está modelando uma empresa, tá? Quero trazer aqui um exemplo prático, um aluno mandou isso aqui, quero trazer para vocês esse erro que não só aconteceu com ele, tá? Mas já aconteceu com vários outros alunos. Quero fazer esse vídeo para ajudar você que de repente está modelando empresas para não cometer exatamente esse erro. Qual que é o erro, tá? É na hora de você calcular a amortização da dívida. O pessoal me pergunta muito, pô, Ricardo, como é que você faz projeção de dívida? Duas etapas. A primeira etapa é a parte de custo. Não vai abordar isso aqui, mas essa é uma etapa. E a segunda etapa é você olhar o cronograma de pagamentos da dívida atual. Basicamente, você tem que descobrir o que a empresa hoje tem de contratos para repagar a sua dívida. Mais ou menos como essa informação que era da empresa que ele está analisando aqui. Tá? Se acha essa informação, por exemplo, num balanço. Stake, por exemplo, ó, você tem arrendamento, você tem contas a pagar para, enfim, de aquisições, e você tem fornecedores, e você tem aqui empréstimos, financiamentos e debêntures. Então é isso que a gente está interessado aqui, dívida bancária, tá? Dívida com credores. Em até um ano tem que pagar 87 milhões, até 2 anos 87 milhões, um pouco mais aqui, quase 88. Em até 3 anos 119, em até 4 anos 210, e em até 5 anos 150, tem esses derivativos aqui. O que aconteceu na hora dele fazer essa conta aqui? Primeira coisa, tá, que é interessante. Como é que eu não erro essa conta? Qual que é um sanity check bem interessante? É você certificar que a data do balanço que você está utilizando no modelo é exatamente igual à data desse cronograma de amortização de dívida que você está analisando. Se a data não for exatamente a mesma, pode ter discrepância. Essa é a primeira coisa para cuidar. E a segunda coisa para cuidar é o seguinte: se você amortizar um valor que é diferente do que está aí no balanço, vai ter problema na conta. Por exemplo, se ele está amortizando, no caso ele deu exatamente esses valores. Aqui, 657 mais 14 vai dar 667, 671, é isso, né? Então, se eu somar tudo que ele botou aqui de amortização, um pouco a mais, tá? 673. O que eu estou fazendo? Eu estou somando tudo que ele colocou de amortização. Em tese, tem que dar exatamente o valor total ali, porque é o valor total dividido nos anos que ele está amortizando. Aí o que aconteceu aqui foi o seguinte: isso aqui ele colocou na aba das premissas, e esse aqui é o balanço dele projetado. Percebe que o balanço dele ficou com uma dívida de longo prazo projetada negativa. E aí ele me perguntou, pô, Ricardo, a dívida está ficando um valor negativo no balanço, como é que eu arrumo isso? Percebe que se você olhar aqui no longo prazo está negativo, mas no curto prazo está positivo. Então qual que é o problema que está acontecendo aqui? Basicamente ele está amortizando todo o estoque da dívida no longo, tá? De forma que no longo está negativo e no curto está positivo. Então o que você tem que se atentar é o seguinte: dessa dívida aqui, por exemplo, parte dela está no curto prazo. Por exemplo, aqui, se até um ano aqui está no curto prazo. Então você tem que ter cautela quando for amortizar essa dívida no balanço da empresa. Essa parte vai ser no longo e essa parte vai ser no curto. Não existe você ter, sei lá, um balanço aqui com uma dívida com valor negativo, tá? Então se inviabiliza a análise. O máximo que pode chegar em endividamento é um valor igual a zero, certo? E aí, se chega a acontecer isso na sua análise, você tem que começar a amortizar do curto prazo. Mas se a análise está feita de maneira correta, você vai ter tudo que é dívida no longo prazo sendo amortizado até chegar a zero na sua projeção, e as retomadas de dívida, caso precise para o caixa fechar, são feitas no curto prazo. E aí você pode ou ser muito conservador, fazer que a empresa toma a dívida com prazo, sei lá, de um ano tudo, para você pressionar ao máximo a liquidez dela, fazendo ela tomar toda a dívida no curto prazo. Ou você pega mais ou menos o prazo médio que ela se financia com os credores, você pode fazer um refinanciamento respeitando mais ou menos esse prazo médio. É um bom approach para você olhar para essa parte de refinanciamento de dívida, tá? Para ver como é que seria uma projeção e de como é que fica a figura de alavancagem de uma empresa, tá? Mas esse erro aqui de aparecer dívida virada tem aparecido bastante, então resolvi gravar esse vídeo para ajudar de repente quem está fazendo alguma análise nesse sentido, beleza, pessoal? Quem gostou, não esquece de seguir o canal aqui, deixa um comentário, curte o vídeo para te seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Um abraço, até a próxima.